Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, a tua palavra foi lida, e eu peço que o Senhor fale em cada coração conforme a tua perfeita vontade. Quero falar um pouco com os irmãos nessa noite de Santa Ceia sobre o cálice. O cálice do sofrimento de Jesus, que para nós na Santa Ceia, o cálice que nós tomamos com vinho, que simboliza o sangue de Cristo derramado. Este cálice, Jesus, quando orou no momento da ceia, ele diz: esse cálice é a nova aliança que eu tenho com vocês. Este cálice é a nova aliança. Nós só temos o Novo Testamento por conta de Jesus, porque o Novo Testamento é a nova aliança. Nós não vivemos, por exemplo, como o povo judeu vivia, sobre a lei. Porque nós hoje vivemos na nova aliança. Não significa que nós desprezamos a palavra do Velho Testamento. Mas nós bem sabemos que nós não vivemos e não fazemos os rituais que eram feitos pelo povo hebreu, né? Os rituais e sacrifícios, como eles faziam. E nem tampouco não dá para nós querermos assemelhar a vida que eles levavam ali no deserto até a vinda de Jesus. Porque o apóstolo Paulo também disse: se nós falharmos, né, em um dos mandamentos, nós somos culpados de todos. Então não adianta alguém querer pegar o Velho Testamento para determinar. Eu não estou dizendo que Deus não deu lá, por exemplo, os 10 mandamentos. O que eu estou dizendo é que além dos 10 mandamentos, Moisés escreveu, a mando de Deus, mais de 600 leis. Por exemplo, no Velho Testamento, quando alguém era pego em adultério, era apedrejado até a morte. E isso não se faz porque Cristo, com o sofrimento dele, com este cálice, ele nos trouxe uma nova aliança. Ele cumpriu a lei. Não está dizendo para a gente levar uma vida promíscua, uma vida errada. Não está dizendo que não há consequência para os pecados. Um dia Deus vai julgar o mundo. Um dia Deus vai julgar o mundo. Mas a misericórdia de Deus, irmãos, tem estado sobre nós, ainda que a gente não pense mais do que estava sobre aquele povo. Porque eles, quando faziam qualquer coisa fora da lei, eles morriam. Por exemplo, o sumo sacerdote, ao levar o sacrifício anual no templo, se ele estivesse com uma vida contaminada, se ele estivesse com uma vida errada, ele morria lá no Santo dos Santos. A Bíblia diz que os 2 filhos de Arão, eles ofereceram a Deus fogo estranho e eles morreram na presença do Senhor. Hoje, às vezes, nós entramos na presença de Deus de qualquer jeito, sem se arrepender, sem pedir perdão a Deus. Irmãos, a igreja, o templo não é santo. A presença de Deus é, mas quando nós entramos na igreja, a gente vem para a igreja para quê? Para adorar a Deus. Não significa que a gente não adore no dia a dia.
Mas no dia a dia, nós estamos sempre naquelas correrias dos afazeres, não é? Você está trabalhando, você está fazendo uma coisa e outra, a gente tem que orar em casa, a gente tem que orar ao dormir, orar pela manhã, não, a gente tem que viver em espírito, andar em espírito, não é disso que eu estou dizendo. Mas a gente, quando separa um momento como este para ouvir a palavra, para cultuar a Deus, nós temos a oportunidade de colocarmos todo o nosso coração no Senhor sem que ninguém nos interrompa. Como no dia a dia, você pode estar lá em espírito, mas de repente alguém vem. Você pode estar lá no teu trabalho em espírito e de repente chega o teu chefe, né? Eu não estou dizendo para nós não levarmos uma vida em espírito. Jesus disse andar em espírito, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós temos esse momento. E é tão importante esse momento, irmãos. Quando eu me lembro de Jesus na casa de Lázaro, no jantar, em Betânia, Marta estava atarefada, cuidando dos afazeres da casa. E Jesus falou, Marta, você está tão atarefada com essas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte. Porque não é que Marta estava trabalhando, e é correto, não é? Marta estava cuidando, vamos falar ali, do almoço que ia fazer. E Maria, essa Maria aí está folgada, hein? Ô Maria, vem me ajudar, Jesus. Maria escolheu a melhor parte. Por que Jesus falou aquilo? Marta estava certa em fazer o almoço, tinha que fazer para todo mundo, tinha. Mas Jesus queria dizer, Marta, agora eu estou pregando, deixe isso aí para depois. É isso que ele queria dizer. Depois que eu pregar, depois que você ouvir a palavra, aí você vai cuidar disso. Nós não percebemos, irmãos, os momentos que devemos dar a Deus. Não é que ela não tinha que fazer. Não é que Jesus estava defendendo Maria. É que Jesus queria dizer, Marta, agora o mais importante é a palavra. O mais importante é estar na presença de Jesus. E eu até pensava, eu falava, nossa, até no culto, por exemplo, a gente sabe que tem que ter os diáconos estão trabalhando, enquanto vocês, irmãos, estão assistindo ao culto com mais tranquilidade. O diácono vai subir, às vezes, à sala para ajudar uma professora na classe, vai levar lá um suco, vai levar um lanche, vai olhar o banheiro, vai olhar a cozinha, né? Os diáconos estão trabalhando, mas mesmo assim, os diáconos têm que ter cuidado para não se perder igual Marta. Está trabalhando na igreja com a cabeça na lua, não está nem conseguindo ouvir a palavra. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Por isso, assim, é um momento precioso, a gente tem que evitar as conversas desnecessárias. Estou dizendo no momento da palavra, no momento do louvor, no momento da adoração, entende? Não é que a gente tem que conversar com os irmãos, a gente tem que lidar, a gente tem que amar, a gente tem que ter a comunhão. E tem esse momento, termina o culto, antes dele, mas o momento da palavra, o momento do teu louvor, da tua adoração a Deus, você tem que abrir todo o teu coração para que você possa estar inteirado com Deus. Porque o que Jesus fez por nós, irmãos, foi algo precioso, como foi cantado aqui nessa noite. Este cálice, cujo ele ora aqui e fala ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que Jesus falou isso? Ele estava falando do sofrimento. Essa oração aqui foi feita à meia-noite, foi feita já provavelmente da meia-noite até as 3 da madrugada, quando Jesus foi preso para ser sacrificado no outro dia, para ser crucificado. Ele sabia como Deus o que ele ia passar na carne como homem. E ele então, sendo Deus, ele pensou, só que ali ele orou ao Pai humanamente. O Jesus homem, hoje na escola bíblica nós estudamos as gerações, nós estudamos muitas questões de Jesus antes do nascimento até os 2 anos de vida. Foi maravilhoso a gente nos detalhes aqui. Né? E a gente vai continuar estudando até o findar deste mês em nome de Jesus. E nós falando de Jesus homem, daquilo que ele sentia. Como homem, ele sentiu as mesmas dores. Tem gente que pensa que Jesus na cruz, ele estava sendo massacrado, mas por ser Deus, ele não estava sentindo nada, não, irmãos, ele estava sentindo. Ele levou, Isaías disse, em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. Os nossos pecados caiu sobre ele. Então, por isso que fala que aqui Jesus se angustiou, Jesus sentiu tristeza.
o evangelho aqui, quando você estuda os outros evangelhos, se eu não me engano, o de Lucas, vai falar que ele suou gotas de sangue, de tamanho sofrimento, de tamanha angústia que ele ia passar. Não está dizendo que ele suou a gota de sangue quando ele estava apanhando. Estava dizendo que quando ele estava orando lá, nessa noite ali, ele, no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Um dia eu fui estudar, pesquisar sobre isso. É o maior estágio de angústia que existe. Alguém chegar a suar sangue. Quando isso acontece, a maioria das pessoas tem infarto, morrem. Na grande maioria, porque a angústia é muito grande. E hoje a gente vê, não estou dizendo que não haja, mas a gente vê as pessoas sentirem, todos nós sentimos as nossas tristezas, as nossas dificuldades, as nossas falhas, as angústias que cada um possa passar. E não estou dizendo que Deus não se compadeça. O que eu quero dizer é que não chega nem perto do que Jesus passou. Porque foi um sofrimento. Então, o cálice, que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, irmão. Só essa passagem aqui mostra que a crucificação de Cristo, irmão, o sofrimento dele não foi brincadeira. Os soldados chegaram depois aqui, porque os discípulos aqui estavam, os 3 discípulos mais próximos de Jesus, né? Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, são os filhos de Zebedeu. E eles não conseguiram orar com Jesus. Jesus foi orar, quando Jesus voltou ali, perto de onde ele estava dormindo, porque estavam cansados. Eles estavam dormindo porque estavam cansados, mas também porque eles não iam passar o que Jesus ia passar. Porque se você fosse passar por um sofrimento, você ia dormir? O sono ia fugir. A gente não pensa nos detalhes. E aí a Bíblia diz que os soldados chegaram ali junto com Judas para prender Jesus. E Judas, com um beijo, ele traiu o filho do homem. E aí os soldados, eles levaram Jesus. Eles chegaram ali com pedaços de pau, com armas, né? Tanto que Jesus falou, vocês vêm com armas, com cacetete, com um pedaço de pau, né? Para prender o filho do homem. Sendo que eu estava sempre no meio de vocês. Jesus não era um criminoso. Jesus não tinha feito mal a ninguém. E mesmo assim eles foram com a maior crueldade. E Jesus ainda, né, com muito amor, porque Pedro, né, ainda feriu a orelha do soldado, do sumo sacerdote, o soldado Malco. Pedro desceu-lhe o facão na orelha dele. O que Jesus fez? Já vou ser crucificado, deixa aí. Não. Jesus ainda foi lá e curou a orelha do soldado. Irmão, não era mais do que suficiente para aqueles outros soldados deixar Jesus em paz? Mas olha como é a ruindade do coração do homem. Porque imagina só, Pedro desceu e o facão na orelha, arrancou a orelha do soldado, vai Jesus, pega lá a orelhinha do homem, ou não sei se era um orelhão, mas era uma orelha e tup. Não era para os outros ver e falar, não, isso é um milagre. Ele é Deus mesmo. Estamos errados. Mas eles estavam cegos pelo diabo, irmãos. Eles estavam cegos pelo diabo. E aí, Jesus ainda realiza esse milagre, cura a orelha do mal. E eles pegam e levam Jesus. E aproximadamente das 3 da madrugada até as 3 horas da tarde, Jesus ficou na mão deles sofrendo 12 horas de sofrimento extremo. Não foi 3 horas, não foi 4, 5, foi 12 horas de extremo sofrimento na mão deles, levando Jesus para um lado para o outro, batendo nele com um pedaço de pau, chutando ele, cuspindo nele, rasgando a roupa dele, tudo isso. Ainda colocaram nele a coroa de espinho e batiam nele. Depois eles amarram Jesus a um tronco. E quando eles amarram Jesus naquele tronco, eles, com os chicotes, cada soldado, o estudo diz que os soldados romanos, quando faziam aquilo, era um de um lado e um do outro. Então um batia, tirava o chicote, o outro batia do outro lado, para que não houvesse intervalo de descanso.
E aqueles chicotes romanos, segundo os estudiosos, eles eram com lâminas afiadas, ou de ossos, ou de lâminas, para rasgar as costas da pessoa. É um sofrimento extremo que Jesus passou. Então ele não estava orando a tua Pai, passa de mim esse cálice. Nós olhamos o momento que Jesus recebeu os pregos na mão, ele já tinha sofrido muito mais. Ele já tinha passado por coisas terríveis. Ele ainda levou a cruz, ele ainda sofreu até ser pendurado ali no madeiro. E quando ele teve sede e pediu água, a Bíblia diz que deram a ele vinagre, mas ele não quis beber. Então, irmãos, o cálice que nós hoje bebemos é a nova aliança que nós recebemos em Jesus. E essa aliança, irmãos, foi mediante ao sacrifício extremo que Jesus passou por nós, que Jesus sofreu por nós. Então, irmãos, nós temos que ter ciência no nosso coração do que é servir a Deus. Vai ter dia que você vai desanimar, sabe? Vai ter dia que você vai desanimar, você vai ficar triste, você vai ter que tomar cuidado para não falar o que não deve. Por quê? Porque a gente passa, tem dia que é dia mau. E aí, irmãos, como que a gente age no dia a dia? Como que a gente age na fila do mercado? Como que a gente age com o professor da escola? Sei lá, com alguém. Jesus disse, né, que nós seremos conhecidos por isso. Como discípulos dele, por isso. Ele não diz, vocês vão ser conhecidos se pregar bem, se cantar bem. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Irmãos. Então não é fácil. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Em todo tempo. Senão, na ignorância do momento, ou no fervor, ou no nervoso, a gente pode matar uma vida com ofensas. Uma pessoa diz por aí que existem 3 coisas, eu não sei se eu vou lembrar as 3, que não volta atrás. Um é o tempo, a outra é a palavra e a outra a água. Não tem como, não volta essas 3 coisas. Então, quando você dá uma palavra para alguém, irmãos, pense bem. Pense se Jesus falaria o que você fala no momento de nervoso. Eu respiro muito. A minha esposa fala, mas você é calma até demais. Não é que a gente não pensa que eu não... Tem gente que pensa que eu não corrijo meu filho, que eu não chamo atenção. Irmãos, às vezes eu tento, como pastor, não ficar corrigindo na frente dos outros. Porque ele é mais elétrico. Mas não é que eu não corrijo em casa, que eu não chamo atenção, que eu não falo com ele. Tem gente que pensa, nossa, é que o pastor está falhando no quê? Eu vou falar uma coisa, não sei você. Você com o seu filho. Desde que minha esposa é prova disso. Desde que meu filho, desde pequeno, eu ensinei ele a ler lendo a Bíblia. Todo dia de noite. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Com 4 anos ele já lia, porque eu ensinei ele a ler lendo a Bíblia. Leio a Bíblia para ele de noite, conto história da Bíblia para ele de noite. Quando ele acha que já sabe todo, eu vou buscar alguma história da Bíblia que ele ainda não sabe. Aí ele fica curioso. Oro com ele. Ali na cama, agora vai dormir, você esqueceu, você orou. Tem dia que eu chego para ele e falo, pai, vamos fazer. Eu falo, não, hoje é você. Você já está com 7 anos, agora você vai conduzir a oração. Você hoje vai conduzir a palavra do versículo. Porque tem gente que pensa que a gente, né? O pastor não faz nada, larga a torta e a direita. Não é, irmão. O bichinho é elétrico mesmo. Bichinho é elétrico. Mas é uma bênção de Deus a nossa vida. Sabe a diferença de um cachorrinho de estimação para o ser humano? É que tudo que eles querem de nós são 2 coisas só. Só tem 2 coisas que um cachorro quer de você, que um gatinho, um cachorrinho de estimação quer de você. Amor e sustento. Ele quer que você dê o alimento para ele, porque ele depende disso. E o seu amor, o seu cuidado. Ele não quer saber se você vai comprar um carro novo. Ele não quer saber se a coleira que você comprou para ele custa R$100 ou R$10. Ele não quer saber disso. Ele não sabe disso. O ser humano sabe, né? Essa roupa aí que você comprou para mim, hein, esposa, hein, marido?
Será que é coisa boa? O filho às vezes fala para a mãe, né? Ah, mãe, isso eu não quero não. Um cachorrinho, um gatinho nunca vai falar para você: não estou gostando dessa coleira aqui não, hein? Lembra da pregação que eu preguei esses dias atrás aqui sobre a nossa vida diante de Deus, como que ela é comparada? Deus falou, Jacó falou assim, que Deus falou para Jacó: você diante de mim é como um verme, um vermezinho, Jacó. E mesmo assim, olha o amor de Deus. Nós diante de Deus, irmãos, somos como um vermezinho, assim que Deus nos compara, de tão insignificante ao olhar do homem. Davi falou: as nossas vestes diante de Deus não passa de um trapo da imundícia. E aí eu ainda disse aqui, agora imagina você viraria um cachorro, ou um gato, ou qualquer animal de estimação que você tenha, para morrer no lugar dele? Ah, irmão, acho que a gente não faria não. Se você tem lá, o Samuel, o Marco tem, como é que fala, o bichinho lá de Samuel, o periquitinho lá, tem o cachorro, tem a calapsita. Fala: Samuel, você vai virar uma calapsita para morrer no lugar dela? A gente não vai. Você vai virar um cachorrinho para morrer no lugar do seu cachorro? A gente não. Mas Deus nos compara como um pequeno verme, um vermezinho diante dele. E sabe o que ele fez? Ele se tornou um de nós. A gente não entende o que é ser Deus, ter tamanha glória e deixar a glória, abrir mão da sua glória para se tornar um homem. Ah, ele se tornou homem. Irmãos, nós diante de Deus somos como um vermezinho. Como um verme diante da gente. Somos nós diante de Deus. Se nós, amando um bichinho de estimação, não damos a vida por eles, a maioria das pessoas é de contar no dedo aqueles que amam muito, imagina por outra pessoa. Nós falamos muito de amor e é tão profundo esse amor de Deus por nós, irmãos, esse cálice. Entende o que eu quero dizer? O amor de mãe, ele é maravilhoso. Talvez o amor que se assemelha, mas a gente vê nos dias de hoje tantas mães fazendo tantas coisas, né? Que o coração da gente fala: Senhor do céu. Dificilmente você não vê acontecer com um animal, com alguém que cuida dele. Porque tudo que ele quer é amor e cuidado. Mas com o ser humano a gente vê. Por quê? Porque o ser humano não aprende a amar como Jesus nos ama. Então, irmãos, o amor é mais profundo. E quando Jesus ora: Pai, passa de mim esse cálice, é porque ele ia sofrer demais, irmãos. Ele ia sofrer demais, sabe? Ele ia sofrer muito por nós. Só que mesmo assim ele fala: Pai, mas não faça a minha vontade agora de homem, de não sofrer na carne. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então isso é querer amar o alguém ou se importar com alguém. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente pode fazer algo por alguém, não é só família, não. A gente faz porque a gente faz de coração. E Deus retribui isso. Amém? Você pode ter certeza que Deus, ele retribui tudo que você faz. Você pode ter certeza disso. Tudo que vocês fazem, Deus vai retribuir na vida de vocês. Deus vai abençoar vocês, irmãos. O que nós andamos fazendo por Ele? Diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. O sacrifício de Jesus, irmãos, nunca deixe ser em vão. Eu sei que nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas cuidado para que não se torne em vão na sua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus, amém?